Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abri-la na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Vou estar lendo na João Ferreira, tá? Pedi um pouquinho os irmãos paciência, que hoje minha voz está ruim, nariz está uma bênção. Quem achou, diga amém. Se os irmãos verem, eu vou um pouquinho devagar hoje, tá? Mas nós vamos voar nas asas do Espírito Santo. Amém? Quem crê, diga glória a Deus. Primeira Coríntios, capítulo 2, verso 14. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo muito bem, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas como temos a mente de Cristo, no capítulo 3, verso 1 apenas. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Vale a pena ler o segundo também. Com leite vos criei, não como manjar, porque ainda não poderiam, nem tampouco ainda pode, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais? Não andeis segundo as coisas dos homens? Amém? Pode tomar seu assento. O título dessa mensagem nessa noite é o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. Nessa noite eu quero falar dessas três características, dessas três categorias de crente, de pessoas. Pasme os irmãos, mas todas essas três características estão no templo, estão na igreja do Senhor. Tanto os espirituais, como os carnais, como também os naturais. Quando nós olhamos para essas três características, nós ficamos perguntando por que existe essas três características. A parábola do semeador, ele nos ajuda a entender por que existe essas três características. A parábola diz que saiu o semeador a semear, lançar a sua semente. Por uma parte de uma porção da semente caiu em um solo rochoso, onde não havia profundidade de terra, e essa raiz, essa semente não teve como ter raízes. Então ela, com o calor do sol, com a falta de terra, essa veio a morrer, porque não tinha terra suficiente. Outra parte, o semeador saiu a semear, outra parte caiu nos espinhos.
ela até começou a crescer, começou a desenvolver, mas ela foi sufocada pelos espinhos. E por fim, a semente caiu em uma terra fértil. Fala comigo, uma terra fértil. Essa então germinou, ela deu fruto de, conforme diz a parábola, de 30, 60 e 100. O que nós percebemos? Por que existem essas categorias? Crentes rasos, crentes mais profundos, crentes mais maduros, crentes carnais, crentes meninos. Por que existe? Está na condição do solo. Os irmãos estão entendendo aqui nessa noite, né? A semente caiu em vários solos. Então, alguns deu fruto até, começou a crescer por um tempo, mas recuaram, morreram. Os irmãos estão entendendo aqui? Mas aqueles que, aquela parte que caiu em um lugar, em um solo fértil, esse cresceu, deu fruto 100, deu fruto 30, 60 e 100. Então, o que nós percebemos? Que a semente ela cai em vários lugares, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Agora, qual que é a diferenciação de tudo isso? Qual que nós temos como que nós extraímos tudo isso? É como nós nos deparamos e nos encontramos com a palavra, a palavra pregada. Porque quando nós vemos o encontro que o Senhor Jesus teve com Zaqueu, foi um encontro tão fenomenal que mudou a vida de Zaqueu. Mas Jesus também teve um encontro com o jovem rico, e ele saiu pior do que ele chegou. Outro exemplo, Marta e Maria, duas mulheres, duas irmãs, duas que seguiam a Jesus, mas um dia, Jesus ele chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, e quando Jesus ele chega, rapidamente Maria larga tudo o que está fazendo e senta aos pés do mestre para aprender do mestre. A outra, a fadigada, ela começa a se preocupar com os afazeres. E ela nota que a sua irmã não está ajudando ela. O que ela faz? Ô mestre, não te importa que a minha irmã venha me ajudar? Marta, Marta, você está muito afadigada. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Eu quero perguntar aqui nessa noite, quem está escolhendo a melhor parte aqui nessa noite? Uma coisa só é necessária, irmão. Vamos parar de religiosidade, vamos parar disso ou daquilo e vamos pensar no céu, que é o céu que nos aguarda. Amém? A gente às vezes nos torna muito religiosos, meticulosos. Como eu vi uma pregação ontem, um corte de uma pregação, que dizendo que há muitas pessoas que são fidedignas ao RI de uma igreja, mas não são fiéis às doutrinas sagradas da palavra do Senhor. Há pessoas que são fiéis aos seus pastores, mas não são fiéis a Deus. Essas são a parte que cai nos espinhos, se tornam religiosos ao longo do processo da sua vida, e deixam de verdadeiramente de prestar uma verdadeira adoração, aquela que é em espírito e em verdade. Quem está me compreendendo nessa noite, diga glória a Deus. O Senhor, Ele quer que nós venhamos nos tornar verdadeiros crentes. Mas aonde? Aonde não importa, porque vem a hora, e a hora é agora, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura os tais, fala assim, o Pai procura os tais. Engraçado, porque o brasileiro procura Deus, o indiano procura Deus, o africano procura Deus, o branco, o preto, o amarelo, o indígena, todos procuram Deus, o pobre, o rico, a classe média, todos procuram Deus, mas há uma classe que Deus procura. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Salmo 101 vai dizer para nós: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Há um povo fiel aqui nessa noite? Você vai ser achado por Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarde de todo o vosso coração. Deus quer ser achado pelo seu clamor. Deus, Ele quer se apresentar, se revelar a você.
E por que não revelou até hoje? Porque eu não tive, pastor, essa revelação bombástica, esse encontro real e genuíno. Porque ainda você precisa se tornar, com muito respeito e carinho que eu vou falando aqui, você precisa se tornar um crente espiritual. Você quer que o seu ministério se desenvolva? Você quer que a sua oração seja respondida? Você quer que tudo aquilo que você coloque a mão venha frutificar? Você precisa se tornar um crente espiritual. Amém? Porque quando você se torna um crente espiritual, você começa a discernir o que é espiritual. Você encaminha tudo para o lado espiritual. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Vou deixar para falar lá mais no final do que é o crente espiritual. Primeiro eu quero falar do crente carnal. Fala comigo assim, crente carnal. O crente carnal, ele é guiado pela carne. As suas obras é obra da carne. O seu fruto é o fruto da carne. Ele não discerne. Ele teve até um dia experiências com o Senhor. Os crentes carnais, eles têm nome. São Ofni e Finéias. E quem conhece a história de Ofni e Finéias é chocante. Porque Ofni e Finéias, eles estavam no templo. Estavam honrando a Deus. Entre aspas. Mas estavam cometendo loucuras. Estavam roubando. Estavam prostituindo. Estavam adulterando. Estavam aprontando os montes. Estavam no templo. Mas continuava com a mesma vida de sempre. Estava no templo, mas o Deus do templo não estava com eles. Vocês estão entendendo isso aqui nessa noite? Eles se esvaziaram, tiveram as suas experiências, mas escolheram seguir os seus próprios caminhos. Os crentes carnais são aqueles que têm uma dificuldade enorme para o arrependimento. Palavra de Deus, e é um texto muito polêmico. Hebreus capítulo 6 é um dos textos, para mim, mais polêmico da Bíblia. Não procura não, tá? Não procura não, deixa aqui mesmo. Da dificuldade daqueles que um dia forem iluminados. É impossível aqueles que um dia foram iluminados voltarem ao arrependimento. Para você entender, você tem que ter muita bagagem espiritual para entender esse texto de Hebreus capítulo 6. Mas esses homens, eles experimentaram, estavam ali, são filhos, são sacerdotes, Ofni e Finéias, mas não se arrependem, são carnais, não discernem o que é espiritual. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Olha o que ele falou aqui, no verso 3, no capítulo 3. Irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, porque são meninos espirituais. Mas menino é menino. Esses não, já eram homens velhos, barbados, criados desde pequenininho. Uma criança, um judeu, desde pequenininho, com 10 anos de idade, ele já sabe não apenas os 10 mandamentos, que a gente às vezes até erra se fosse recitar, mas um judeu, um menino judeu, aos 10 anos, ele já sabia dos 613 mandamentos da lei. E mesmo assim, eles entraram por esse caminho. Mesmo assim, eles escolheram continuar dessa forma, mas um dia Deus pegou eles. Um dia a casa caiu. Porque Deus, ele conhece o profundo e o escondido, conhece que está em trevas e com ele mora a luz. Todas as coisas estão nu e patente aos olhos daquele que nós deveremos de dar conta. Nada está em oculto. Um dia a conta chega. O pecado, ele é como um cartão de crédito, sem limite, mas um dia a fatura chega. As máscaras caem. Não se segura uma máscara por muito tempo. Uma hora ela cai. E mesmo caindo, pode ter certeza, é a misericórdia de Deus em favor da sua vida. Que Deus amoroso esse, né, irmãos? Que mesmo deixando a máscara cair, é pedagógico para você crescer,
para você voltar ao oleiro, lá de novo, o vaso está quebrado, ele não joga fora para fazer de você um vaso novo para a glória de Deus. Quem me entende, diga glória a Deus. Os crentes carnais estão na igreja e a pregação nunca é para eles, é sempre para o outro. Fulano deveria estar aqui, nunca é para ele, não é? Fala igual o pastor presente, sim ou não? A pregação nunca é para ele, é para o outro. O arrependimento é para o outro. O perdão é para o outro. O juízo é para o outro. O respeito é para o outro. Nunca para si mesmo. Por isso, fica pequenininhos na fé. E não cresce. Não se transformam. Querem uma metamorfose, mas não passou pela metanoia. É a mudança de pensamento. E aí, quando vira uma metamorfose, fica uma coisa feia, um religioso chato, um religioso que bate ponto, um religioso que está na igreja, mas a pregação não funciona, o fogo cai do lado, mas nunca sente a presença de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. São Ofni e Finéias. Seguindo essa mesma linha, eu quero falar dos crentes naturais. Fala comigo, crente natural. O crente natural é aquele que não foi iluminado pelo Espírito Santo, ele é guiado por ele mesmo. Ele não tem o Espírito Santo como guia, ele não tem o Espírito Santo como o seu intercessor, ele não tem um pastor para guiá-lo, ele vai por ele mesmo, as decisões são deles. O crente natural, ele é, seguindo a mesma linha, nós falamos de Ofni e Finéias, seguindo a linha da histórica da arca, o crente natural, nós podemos concluir que ele é o Abinadab. É aquele que tem a arca na sua casa, 20 anos a arca na casa de Abinadab e não acontece nada. Nem nada de bom, nem nada de ruim. Para ele tanto faz. O fogo está caindo do lado, tá bom. O fogo está caindo do outro lado, o irmão está glorificando, está aquele glória a Deus gostoso, o culto está pegando fogo, mas para ele está tudo normal, não está sentindo nada. Olha para esse irmão aí, vê se ele não está sentindo alguma coisa aí. Ele até teme a Deus, mas ele nunca rende. Ele nunca se rende ao Senhor. Ele não reconhece o Senhor como divindade. Para ele tanto faz como fez. A Bíblia para ele é um livro comum. Pode ser até um livro ilustre, mas é um livro comum. A arca está na sua casa, há um pastor na sua casa, há um irmão pastor, há uma irmã pastora, há um profeta na casa, mas profeta de casa não faz milagre. Para ele tanto faz como fez. Sabe esses crentes, para ele tanto faz como fez? Vai ter culto hoje, tá bom. Não vai ter culto hoje também, não. Tá bom também. É natural. O crente natural é o gelado. Ele é um morno, melhor dizendo. Gelado é o carnal. O natural, ele é apenas um morno. Tanto faz. Tanto faz como fez. Quem está me entendendo nessa noite, diga glória a Deus. Deus até revela para ele, mas ele não dá importância. Mas a voz do bom pastor que as ovelhas escutam, quando ele ouve, ele segue a voz do bom pastor. Você imagina só, 20 anos, irmãos, a arca na casa de Abinadab e nada aconteceu. Você imagina só, que pouco caso Abinadab e toda a sua família. Eu me pergunto, aonde que ele colocou a arca do Senhor?
Eu acredito que Ele colocou em qualquer canto. Porque há pessoas que fazem com Deus um pouco caso, com a Bíblia em qualquer canto. Quem está me entendendo aqui nessa noite, diga glória a Deus. Há pessoas que fazem assim com Deus, tanto faz como fez. Eu vou assim mesmo na igreja. Deus, Ele vê meu coração. Deus, Ele vê o seu coração. E você não assusta com isso, não? Há pessoas que leva tudo natural, tudo num oba-oba, como se Deus fosse um ser qualquer. Meu irmão, para nós chegarmos até na presença de juízes, delegados, de autoridades, nós temos que até tratá-los muito bem, chamar de autoridade, se vestir, se trajar muito bem. Eu faço às vezes muito ofício, memorando, e eu tive sempre uma dificuldade, uma resistência, que quando nós vamos lá escrever para uma pessoa, e nós escrevemos assim, prezados senhores, e eu relutava, porque eu queria colocar senhores com letra minúscula, quando na realidade nós temos que colocar com letra maiúscula. Não, mas não é. Senhor para mim com letra maiúscula é o Deus Todo-Poderoso, não é esses homens carnais não. Mas eu vi que meu coração não está neles, mas está no Senhor. E pouco importa se vai ser com letra maiúscula ou minúscula, eu creio no grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é Ele que é a minha divindade, e é Ele que eu presto culto. Mas há pessoas, irmãos, que são naturais. Tudo está bom, tudo está de qualquer maneira. São Abinadabes, estuda lá depois. 20 anos, a arca na sua casa. Não aconteceu absolutamente nada. Quanto tempo você já batizou? O que aconteceu desde quando você batizou? O que mudou, meu irmão? Eu estou pegando um pouquinho pesado, mas é palavra de vitória para a sua vida. O que mudou? Quais as experiências que você carrega e coleciona? O que aconteceu, como eu preguei aqui na quarta-feira? Você melhorou ou você piorou? Você migrou do crente natural para o carnal apenas? Ou você se tornou realmente um crente espiritual? Nós temos que fazer essa leitura. Eu tenho certeza que eu que estou pregando aqui nessa noite, eu quero falar como quarta-feira eu falei, eu tenho certeza que essa palavra é de vitória para a sua vida. Porque se você se achar um pouco deslocado e se colocar no eixo, Deus vai derramar a graça, o poder, a glória, a unção, o Espírito Santo sobre você. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer, porque Deus, Ele age onde tem princípios. Deus, Ele age onde há pessoas espirituais dispostas a honrá-lo com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Deus, Ele quer honra. Deus, Ele quer que nós venhamos honrá-lo com todo o nosso coração. 20 anos, irmãos, é muito tempo. É muito tempo sem sentir nada, sem acontecer nada. O que era a arca da aliança? Era o símbolo máximo da presença do Senhor. Aonde a arca estava, as batalhas acontecia vitória. 20 anos, irmãos, não aconteceu nada. Se ele tinha vaca, não dobrou o número das vacas. Se ele tinha camelo e cavalos, empregado, finanças, não aconteceu nada. Sabe por que não acontece nada? Porque há uma desvalorização daquilo que você recebe da parte do Senhor. Você recebe uma palavra, não coloca em prática. Você recebe uma revelação, não acredita. Você recebe uma disciplina, eu não aceito. Você recebe uma instrução, você não acata. E então, vai passar 20 anos e mais 20 anos sem acontecer nada. Com Deus é assim, irmãos. Não é eu que estou falando, não é eu que queria estar falando isso aqui, mas é a palavra de Deus.
chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. É assim, meu amado irmão, é uma parceria, é uma aliança com o Senhor. Quem está me entendendo nessa noite, diga glória a Deus. Eu repito, meu irmão, 20 anos. Do outro lado lá, há um outro espiritual, que eu não quero citar esse ainda não, mas é um outro espiritual, Davi, ele percebe 20 anos sem a arca da presença de Deus. O que ele quer dizer? 20 anos sem culto, 20 anos sem alegria, 20 anos sem adoração. Enquanto eu estou aqui, Davi pensando, estou aqui, vocês estão satisfeitos? Eu não estou. Eu vou buscar a arca do Senhor, eu vou buscar a presença do Senhor. Eu lhe pergunto, você está 20 anos sem sentir a presença de Deus e você está satisfeito com isso? 20 anos sem sentir o calor, o Espírito Santo, 20 anos sem sentir. Ah, meu amado irmão, às vezes a gente falta um culto, sente falta dos irmãos aqui. Quem dirá 20 anos? E pior de tudo, eu repito, estão dentro da igreja. Estão dentro da igreja. Dentro da igreja. Esse é o Abinadab, que não fez questão nenhuma da arca do Senhor, que não fez questão nenhuma de saber de quem era aquele objeto, qual divindade pertencia. A Bíblia não relata, e nem precisa relatar, porque 20 anos sem nada, com certeza nenhum culto foi prestado. Eu quero perguntar para você, qual foi o último dia que teve um culto na sua casa, ainda que com a sua esposa e com o seu esposo? Aí percebemos o nível de espiritualidade que nós temos. Mas como que vai ter? Não tem testemunho. É uma gritalhada. São palavras difíceis. Não tem como eu falar que vai ter culto. Deus está falando aqui nessa noite, eu não tenho dúvida. Até na repreensão Deus tem misericórdia. Até na disciplina há misericórdia. Porque a palavra de Deus vai dizer para nós que Jesus ele castiga e repreende a quem ele ama. Se nessa noite você está sentindo repreendido, pode ter certeza, é porque Deus ele te ama, não apenas você, mas toda a sua família, em nome de Jesus. Ele ama você, ama a sua família. Ele não quer perder você de vista, ele não quer perder a sua família, irmão. Você está entendendo aqui nessa noite? Responda com um amém para mim, mas com toda certeza do seu coração. Você está entendendo que essa é palavra de vitória para a sua vida? Amém. Glória a Deus, eu estou pregando para um povo certo. Deus, ele quer que nós vamos sair do gelo. Deus, ele quer que nós vamos sair da mornidão. O morno é o pior, vocês sabem disso. Deus, ele quer despertar crentes espirituais que discernem muito bem, que não apenas para servir no altar, mas para servir também em qualquer lugar. Crentes que venham a discernir, olha, eu não posso falar isso, olha, isso aqui é uma cilada, olha, eu não posso falar isso, olha, eu preciso me controlar. Deus ele está à procura de verdadeiros crentes espirituais que discernem muito bem. Olha, isso aí é um laço, olha, isso aí é uma tentação, olha, isso aí é uma perseguição, isso é uma provocação. Eu não vou cair nisso não, porque Deus não está nesse negócio não. Eu vou recuar um pouquinho, mas eu vou dar um murro no diabo. Não é na pessoa não. Amém? É no diabo. Eu vou falar como meu pai falava. Entenda com muito carinho e propriedade. Nós temos que colocar um osso na boca do diabo, irmão. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra a potestade que estão nos ares. Ele sabe deslocar você. Ele sabe tirar você da sua paciência. Ele sabe seduzir você. E vira e mexe, o que acontece? A mesma coisa de sempre. Por quê? Por que eu não avanço, pastor? Porque você está num ciclo vicioso. Pecados que você deveria ter vencido, não vence. Estruturas que deveriam ter, como eu disse, lembra lá quando eu falei no início da pregação?
Nós temos que ter o nosso solo, não rochoso, não espinhoso, mas um solo que? Fértil. Amém? Um solo fértil. Agora, vamos falar dos crentes espirituais? Chega de bater um pouco, né? Vou dar um alívio agora, né, presbítero Luciano? Vou tomar uma aguinha também. Estou até melhorando, irmão, vocês acreditam? Vocês acreditam? Ô, benção. O dia inteiro com meu nariz ruim, espirrando igual bode. Espirrando igual não sei o quê. Aí eu espirrava e apertava um negocinho no narizinho, aquele das criancinhas lá de casa, e não melhorava, o olho inchando. Eu falei, meu Deus, hoje está difícil, quem que eu vou pedir substituição? Está difícil aqui, mas eu creio que o Espírito vai me preparar lá na hora e vai me abençoar. Vou devagarzinho, os irmãos podem falar que o culto está gelado, mas o culto não é para eles, é para o Senhor, mas eu estou melhor. Ó o nariz, como é que está bom. Está muito bom. Então vamos falar dos crentes espirituais agora. Haverá o bálsamo agora para a sua vida em nome de Jesus. Quem são os crentes espirituais? O crente espiritual, ele tem nome. E eu quero perguntar se ele está aqui nessa noite. O crente espiritual é Obed-edom. Seguindo a linha do nosso raciocínio, tinha Ofni, Finéias, tinha o Abinadab, e agora a arca chega na casa de quem? Pode falar forte aí. Chega na casa de quem? Obed-edom. Tem Obed-edom aqui nessa noite? Quando a arca chega na casa de Obed-edom, ela não fica muito tempo, mas o tempo que ela ficou foi tão bombástico que Obed-edom ficou com a arca ali 3 meses, e a Bíblia vai dizer que Obed-edom prosperou. Fala assim comigo, prosperou. Eu quero profetizar na sua vida prosperidade em nome de Jesus. Receba prosperidade física, receba prosperidade espiritual, receba prosperidade financeira, receba prosperidade na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que esse homem espiritual, quando ele chega ali na casa dele, ele valoriza a arca. Eu não sei aonde ele põe, se no quarto, na cama, na sala, eu não sei, mas ele reconhece a divindade daquele utensílio tão sagrado, o símbolo máximo da presença do Senhor, e ele prospera, ele começa a colher os frutos, ele começa a ter uma vida diferenciada. O crente espiritual tem uma vida diferenciada. O crente espiritual é diferente, a vida do crente espiritual é diferente, o casamento é diferente, a vida é diferente, o proceder é diferente, os filhos é diferente, o proceder é diferente, porque você nasceu para ser diferente. Você não nasceu para ser igual tem muito aí no mundo, mas você nasceu para ser diferente. Fala com o irmão que está do seu lado aí, você nasceu para ser diferente. Para ser igual em outra quebrada. Amém? Para ser igual em outra quebrada, porque o Senhor nos chamou para novidade de vida. É diferente, irmãos, porque o homem espiritual, a mulher espiritual, discerne o que é espiritual. Ele sabe do anzol, ele sabe que a isca está ali, mas tem um anzol. Não é, pastor Fernando? Pescador, né? Tem um anzol ali que vai arrancar a sua boca, que vai machucar você. Então, o crente espiritual, olha, essa conversa está uma conversa fiada, eu vou sair dessa conversa. Esse negócio está meio esquisito. Isso aí não procede não, eu não estou vendo nada não, mas isso não procede não, isso aí não é de Deus não. O crente espiritual, ele tem faro espiritual. O crente espiritual, ele enxerga espiritualmente, ele vê de longe, olha, aquilo ali está meio esquisito, pode ir embora. Mas pode vir até em nome de Jesus, mas vai ser repreendido em nome de Jesus também. Tem coisa que vem até em nome de Jesus, mas vai ser repreendido em nome de Jesus. Vem falso profeta, é assim, assado. Arreda de mim, Satanás. Vai em outra clientela. O crente espiritual, ele discerne espiritualmente, irmãos. Vocês estão me entendendo aqui nessa noite? Eu preciso perguntar, você tem discernido as coisas?
Ou tudo que vem você aceita de bom grado? Mas eu senti, pastor. Esse negócio de sentir, irmão, é complicado, porque enganoso é o coração mais perverso que todas as coisas. Mas eu estou sentindo. Cuidado. Cuidado. E quem escuta cuidado, não escuta depois coitado. O crente espiritual, eu não quero isso não. Por quê? Eu não sei, eu não quero. Ele pula fora, porque ele sabe que aquilo ali vai ser atraso das bênçãos que o Senhor tem para a vida dele. O crente espiritual, ele se arrepende facilmente. Eu só ouvi um irmão falando. O crente espiritual, ele arrepende. Ele não guarda mágoa. Ele não guarda nada. Ele é servo. Obed-edom. Obed significa servo. Eu preciso perguntar, tem servos aqui nessa noite? Deus está à procura de servos. Deus não está à procura de estrelas, não. Deus não está à procura de estrelinhas, não. Porque você pode sentir a última bolacha do pacote. Você pode sentir uma estrela, mas quando vem o sol da justiça, as estrelas têm que ir embora. Porque o Todo-Poderoso vem com a sua voz de trovão, a sua voz de muitas águas. As estrelas têm que sair, porque o Senhor, o sol da justiça é o sol de meio-dia. Não aparece nenhuma estrela. O crente espiritual, ele entende que quando ele sobe no altar, ou quando ele está em qualquer situação, que diminua ele e o Senhor cresça com graça, poder e unção. Nós não somos nada, é o Senhor que é tudo na nossa vida. Se o Senhor nos usa poderosamente, amém, glória a Deus e aleluia. Mas retornemos nós para a nossa insignificância, porque Ele é mais. E nós não somos nada. Apenas somos vasos na mão do oleiro. Somos vasos apenas. Eu costumo dizer, eu vou falar para mim. Às vezes, eu vou falar para mim, tá, para que ninguém se ofenda. Eu estou falando para mim. Eu sou apenas o burrinho que o Senhor monta para levar até Jerusalém. Depois, no outro dia, eu continuo o mesmo burrinho de sempre. Quem está me entendendo nessa noite, diga glória a Deus. O servo do Senhor, ele discerne facilmente. A ovelha do Senhor, o homem espiritual, ele discerne. Ele coleciona experiências. Ele tem o Senhor como senhorio da sua vida. Como diz em Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus. Ele sujeita a autoridade do Senhor, ele sujeita a autoridade do pastor, ele sujeita as autoridades, não é rebelde, não é rixoso, mas ele entende que muito bem, e com isso, ele se torna adorador, ele produz fruto, ele tem domínio próprio, mansidão, temperança, benignidade. Quem está me entendendo nessa noite, diga glória a Deus. Ele entende que a arca da aliança é a presença do Senhor. E a presença do Senhor nós não negociamos. Você troca a presença do Senhor por uma discussão? Você troca a presença do Senhor por propostas indecentes? Você troca a presença ali, a arca da aliança do Senhor, que é a presença do Senhor, por alguma coisa? Como diz aí fora, há um ditado que diz que todo homem tem o seu preço. É verdade, mas o nosso preço já foi pago na cruz do Calvário. O sangue do Senhor derramou, o Senhor nos comprou, somos propriedade exclusiva do Senhor. O preço já foi pago na cruz. Como diz em Colossenses,
A palavra do Senhor nos diz que lá na cruz havia uma cédula, um débito, uma fatura, uma promissória que era contra nós, mas o Senhor cravou na cruz e expôs o diabo à vergonha e o desprezo eterno. Porque na cruz do Calvário o Senhor pagou o débito que era meu e era seu de uma vez só, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você anda segundo a carne ou segundo o Espírito? Está meio a meio, mas vai melhorar até o final. Não tem problema. Foram sinceros. Nenhuma condenação há, meu amado irmão. Pouco importa então o que você fez com a arca durante esses 20 dias. Esses 20 anos simbólicos, talvez uns 5, outros 10, outros 15, outros 50, não sei. Pouco importa. Mas se hoje você mirar para a arca, é a presença, é o Espírito Santo. Se você olhar para ela, eu quero ter essa divindade, eu quero honrar essa divindade, eu quero cultuar esse Deus, eu quero ter uma aliança com esse Deus, eu quero fazer aquilo que ainda não fiz, eu quero voltar às primeiras obras. Então volta às primeiras obras, começa a buscar a Deus como você nunca buscou, e o Senhor vai começar a fazer aquilo que Ele fazia antes, e aquilo que Ele fazia isso, e muito mais. Porque eu quero profetizar na sua vida que a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira. Receba essa promessa da parte do Senhor. Tome posse de Abacuque 3. Aviva, Senhor, essa obra. Fala assim: aviva, Senhor, essa obra. O Senhor vai tomar você de poder e autoridade, vai derramar graça, vai derramar dom, vai derramar o Espírito Santo e vai fazer de você um crente espiritual. Ele vai te dar lentes novas, olhos novos em nome de Jesus. Você vai discernir facilmente. Você vai discernir, irmão. Você vai olhar e vai começar a entender o mundo espiritual, o campo da batalha espiritual. Você vai perceber, irmão. Sabe o que você vai começar a fazer? Você vai começar a viver. Você vai começar a viver mesmo. Sabe essa vida bagunçada, acinzentada, de qualquer jeito, essa vida tacanha, essa vida mais ou menos, essa vida um dia quer na igreja, outro dia não quer, um dia quer continuar. Deus vai cortar isso aí e você vai ser crente de verdade. Deus vai encher você de poder e autoridade. Deus vai aplumar, vai ajeitar você, vai firmar os seus passos, e por mais que venham as lutas, o seu couro vai ficar grosso. Amém? Pode vir luta, pode vir perseguição, pode falar de mim, mas eu estou firme na presença do Senhor. Eu estou sarado, eu estou curado em nome de Jesus. Lembra lá eu estou para querendo pregar um dia essa mensagem, mas ainda não deu tempo ainda para reformular. Lembra lá de Paulo, quando ele foi picado pela serpente? Ele só sacudiu e jogou fora. Assim vai ser o veneno do diabo. Você vai sacudir e joga fora, e vão seguir o barco louvando e glorificando ao Senhor. Amém? É isso que Deus quer fazer na sua vida. Essa palavra de vitória para você. Você vai ser mais crente. Você vai ser fervoroso. Você vai ser mais útil na casa do Senhor. Você vai funcionar para o reino. Você vai se tornar sal de verdade. Porque sal dentro do saleiro é muito fácil. Você tem que ser sal fora do saleiro. É isso que Deus Ele quer para a sua vida. E aí o nome do Senhor vai ser glorificado. Aí o Senhor vai poder dizer: está vendo, diabo? Está vendo meu servo Jó? Não é Jó agora dessa vez não, é a Maria, é o José, servo bom e fiel. Amém? Está vendo? Olha lá. Pode ir lá, pode tentar mexer com ele. Nem é ré do pé. Você vai ter 2 trabalhos, diabo. Qual? Levantar e cair. Levantar e cair. O diabo só tem essa função, irmão: levantar e cair, levantar e cair. E ele vai vir por um caminho, e por 7 ele vai embora. Não sei como, vai ter que dividir, ou vai um pé, vai não sei como, mas ele vai ter que dividir a legião dele, ele vai ter que dividir a falange dele, mas ele vai embora. Você crê nisso? Mas só vai embora em crentes espirituais. Só vai embora de crentes espirituais. E o carnal? Ele continua cirandando.
E o natural? O natural já mora lá. Já mora na boca, mora no ouvido, mora no coração. O diabo faz de marionete, faz como que ele quer. É triste, não é, irmãos? Mas essa realidade, se for aqui nessa noite, alguém vai cair por terra. Porque o Senhor fará nova todas as coisas. O Senhor quer levantar um exército aqui nessa noite. E não é um exército qualquer, não, fraquinho, não. É um exército forte mesmo. É um exército que venha, é igual tropa de elite, irmão. Igreja é igual tropa de elite. Desculpa a comparação. Sabe como é que é o tropa de elite? Eu estou lembrando do presbítero Luciano. Ainda bem que eu não vi a gravata dourada, né? Vou dar ela para o irmão. Depois pergunta ele lá, tá? Tropa de elite, ou você vai à guerra, ou você se omite, ou você se corrompe. Evangelho é assim. Ou você vai à guerra, ou você se omite. Isso aqui não é para mim, não. Não sou pastor, não. Mas você é servo. Mas você esquece que você é servo. Ou você se corrompe. Vou levando aqui mesmo. Umas pilantragens ali, umas satanizações dali. Eu pensei numa palavra, não posso falar. Enfim, vocês entenderam. Então, o evangelho é assim. Ou você vai à guerra e assume uma responsabilidade, não comigo, nem com o pastor presidente, é com o Senhor. Ou você assume uma responsabilidade, eu vou ser crente espiritual hoje mesmo, vou dar exemplo na minha casa, vou dar exemplo no meu trabalho, vou dar exemplo aonde eu estiver. Porque, sabe por quê? Aonde que nós estivermos, irmão? Porque em qualquer lugar tem uma nuvem de testemunhas nos rodeando. E sabe quem é o Satanás? Você sabe o que significa o Satanás? Acusador. Ele está à espreita para ter legalidade para acusar você. Por isso nós temos que vigiar dentro da igreja. É um pensamento muito pequeno. Nós temos que vigiar em qualquer lugar, em todo tempo. Como eu preguei outro dia, em todo tempo sejam alvas suas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabecinha, não. Se faltar óleo na cabeça, vocês lembram aí o que vai acontecer? Isso, vai dar mosca, a mosca vai botar o ovinho e você vai passar por um aperto. Mas se nessa noite você está distante da mão poderosa do Senhor que derrama unção, chega debaixo dela, o Senhor vai derramar unção sobre a sua cabeça, vai curar você e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus te abençoe e que você possa usufruir dessa palavra e que essa palavra possa ser vitória para a sua vida. Que você se sinta despertado nessa noite a buscar o Senhor como você nunca buscou. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vamos ficar sobre nossos pés?